Bom, como todos já sabem, nós estamos numa série de mensagens. Obrigado, Mateus, por me apresentar. Obrigado, filho. Nós estamos numa série de mensagens, dos 10 mandamentos. E, sem perda de tempo, nós já vamos aqui ler o nosso texto e ministrar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar à igreja. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. A partir do verso 6, diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 11 diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, me coloco, Senhor, diante de Ti. Confesso, ó Deus, a minha total dependência do Senhor nessa hora. Que os nossos corações, ó Deus, possam estar abertos e receptíveis, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Porque a Tua palavra é vida, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus amado e querido, compartilhar conosco, Pai, as Tuas verdades e a Tua revelação. Que saímos deste lugar tocados, edificados e transformados pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, semanas anteriores nós fomos ministrados, o pastor Ramon ele trouxe o primeiro mandamento, que é amar a Deus, amar a Deus, diz aqui o verso 7, não terás outro Deus diante de mim. E esse texto, ele é muito rico, Eu quero aqui compartilhar algo sobre esses 2 mandamentos, que diz o seguinte: nos 2 primeiros mandamentos, Deus, Ele nos ensina que nós devemos adorar somente a Ele. E no segundo mandamento, Ele nos ensina a forma correta de adorar. É muito interessante porque o primeiro mandamento para a gente é algo que parece muito corriqueiro. Nós temos e adoramos somente a Deus. E aí quando passa para o segundo mandamento, para a gente também parece algo muito comum, porque nós não fazemos imagens, nós não nos dobramos, nos prostramos diante de imagens. Mas aí nós aprendemos que existe uma forma correta de adorar a Deus, porque nós podemos criar imagens de Deus em nosso coração. O segundo mandamento, ele trata diretamente sobre a nossa forma de adorar a Deus. E existe sim uma forma correta de adorar a Deus, porque muitas das vezes nós somos levados a adorar a Deus do nosso modo, com o nosso imaginário. Nós levamos a nossa mente a imaginar como é Deus, e isso é fazer idolatria, é fazer um ídolo para nós. Então nós precisamos conhecer verdadeiramente o Deus que nós adoramos. E o terceiro mandamento, verso 11, ele fala o seguinte: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
eu vejo que os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, ele trata da exclusividade do Senhor. Somente a Deus, não devemos fazer ídolos, e também somente, e nós precisamos tomar cuidado com o nome do Senhor. Como nós estamos tratando o nome do Senhor? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei muito confrontado diante disso, porque talvez nós estamos diante de um mandamento que a gente mais negligencia. Nós temos toda a nossa atenção no primeiro, no segundo, nós temos toda a nossa atenção nesses 2 primeiros mandamentos, porque é algo muito exclusivo para Deus. Mas o terceiro mandamento, talvez nós estamos diante de um mandamento que nós mais negligenciamos. Talvez é um mandamento que nós passamos desapercebido e não tomamos tanta atenção. Mas olha só como o Senhor trata o terceiro mandamento. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Consegue perceber o peso desse mandamento, da lei do Senhor para as nossas vidas? Eu queria complementar essa leitura em Mateus, abre lá rapidamente, Mateus capítulo 6, e aqui a gente vai pensar um pouco sobre esse texto de Deuteronômio que nós acabamos de ler. Mateus 6 é a oração que todos nós conhecemos. Capítulo 6, verso 5. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, mas é como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes de lhe pedir. E a oração que o Senhor Jesus nos dá como modelo diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Até aqui. Quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, e aqui ele estava no sermão do monte, algo extraordinário o Senhor Jesus traz sobre esse ensinamento. A primeira petição do Pai Nosso não é dar-nos pão, não é resolva os meus problemas, os meus dilemas. A primeira petição do Pai Nosso não é Senhor, cura as nossas dores e enfermidades. Não é para Deus abrir portas diante de nós. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Isso revela uma verdade central do Evangelho de Cristo Jesus. A vida cristã, ela não começa no homem. A nossa vida cristã não começa em nós mesmos. O centro da oração ensinada por Jesus não é a exaltação do nosso nome, mas é honra ao nome do Pai. Veja bem, Jesus ele não está ensinando para que nós venhamos começar a nossa oração com petições, mas sim em honra ao nome do Pai. Isso confronta diretamente o nosso coração, amados. Porque desde a queda, nós temos uma tendência de reconhecimento, de gostarmos e queremos ser reconhecido. Quem de nós nunca desejou ser reconhecido numa sala de reunião na empresa?
Quando seus gerentes, seus diretores estavam ali discutindo o planejamento do ano, quantos de nós não desejávamos ser reconhecidos e lembrados por eles? Nós temos uma tendência de ter prestígio, de ser aprovado, nós somos tendenciosos a buscar a glória para nós mesmos. Porque, afinal de contas, nós queremos que o nosso nome seja lembrado. Isso confronta diretamente o nosso coração, porque nós precisamos entender que Deus, Ele não vai exaltar o nosso nome. Nós queremos construir o nosso nome, porque, às vezes, nós somos medidos pela quantidade de seguidores que nós temos. Talvez não a gente, mas as pessoas lá fora, muitos são medidos pela quantidade de seguidores que têm. A quantidade de conhecidos, a quantidade de likes, de visualizações. Nós queremos fazer o nosso nome célebre, reconhecido e conhecido. Há quem diga que falem bem ou falem mal, falem de mim. Pecado. Nós precisamos ser reconhecidos por Cristo que brilha em nós. O nosso nome tem que ser subjugado diante do nome do Senhor. O Evangelho ele nos chama para uma vida centrada na glória de Deus. Na Bíblia, queridos, o nome de Deus ele representa diretamente o seu caráter, a sua santidade. Na Bíblia, o nome de Deus representa a sua majestade, a sua verdade, a sua autoridade. É em seu nome que a sua glória é revelada. Quando na oração do Pai Nosso, ele fala, portanto vos orareis assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Santificar o nome não significa tornar o nome de Deus mais santo, porque Ele é infinitamente santo. Nós não temos esse poder de santificar ainda mais o nome do Senhor. Mas o santificar o nome significa reconhecer a sua santidade. Significa reverenciar a sua glória, honrar o seu caráter. Viver de modo que o seu nome seja tratado como santo através das suas obras, das nossas ações. O Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. Pai, faça com que o seu nome seja honrado em mim e através de mim. Faça que o seu nome seja honrado na minha casa, na tua igreja e no mundo. João Calvino, ele dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós ouvimos isso domingo no segundo mandamento. João Calvino, ele fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E talvez, amados, uma das formas mais sutis de idolatria seja usar o nome de Deus para promover o nosso próprio nome. Até mesmo na religião, nós podemos estar desonrando o nome de Deus, porque nós estamos cultivando uma idolatria dentro de nós, promovendo o nosso próprio nome, usando o nome de Deus. Quando nós buscamos aplausos, quando nós vivemos numa aparência espiritual, ou quando nós precisamos e desejamos incansavelmente o reconhecimento humano, quando nós buscamos poder religioso. E essa palavra é dura. Nós temos vivido um tempo onde muitas igrejas, muitos ministérios são levantados
e colocados num ambiente ou num patamar de poder espiritual. Enquanto nós precisamos entender que nós precisamos estar subjugados diante do nome de Deus. Mas, amados, Cristo veio restaurar o propósito correto da nossa existência. E o propósito da nossa existência é viver para a glória de Deus. E ninguém revelou isso de maneira mais perfeita do que Jesus. Toda a vida de Cristo, ela foi dedicada à glória do Pai. Jesus, ele declarou em João 17, verso 4, não precisa abrir: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Cada palavra, cada milagre, cada ação, cada ato de obediência, cada passo rumo ao Calvário glorificava o nome de Deus. A vida de Jesus foi exclusivamente para glorificar o nome de Deus. E é na cruz que nós vemos o ápice dessa revelação. Na cruz, a santidade de Deus é exaltada, a justiça de Deus é finalmente satisfeita. Porque lembra o que nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 11, diz que não terá por inocente a quem tomar o nome do Senhor em vão, mas na cruz a justiça de Deus é plenamente satisfeita. É na cruz que o amor de Deus e a graça dele é derramada sobre nós. Sem mérito, sem merecermos. O Senhor já conhecia cada um dos nossos pecados. É fácil dizer que Deus nos conhecia pelo nome, mas Ele conhecia pela nossa condição pecaminosa. E é na cruz que o amor de Deus é derramado por nós. É na cruz. A cruz, ela declara para cada um de nós que o nome de Deus é santo demais para ignorar o pecado, mas gracioso o suficiente para salvar os pecadores. É na cruz que nós percebemos isso, que um Deus santo demais para ignorar os nossos pecados, mas gracioso o suficiente para nos perdoar. O contexto do terceiro mandamento, onde o Senhor, ele traz essa direção para o seu povo. A lei, ela foi dada para um povo redimido. Eu acho muito interessante nós lermos os 10 mandamentos, sempre recordando do verso 5. Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. O que quer dizer aqui? Antes da lei, o Senhor, ele se apresenta como aquele que redime, aquele que perdoa, aquele que salva. Antes da lei, vem a graça do Senhor, vem o favor de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele não deu a lei para que Israel fosse salvo. Israel recebeu a lei porque já havia sido redimido. A graça, ela vem antes da obediência. O favor de Deus vem antes da obediência. O mesmo acontece no Evangelho. Não obedecemos para sermos salvos ou sermos aceitos. Obedecemos porque já somos salvos e aceitos por Cristo. É dentro dessa lei santa que o terceiro mandamento revela algo sobre o propósito e o próprio caráter de Deus. O nome de Deus é santo. E aqui a gente não se discute. O nome de Deus é santo. Na mentalidade bíblica, o nome, ele representa o próprio caráter, a reputação, a presença, a autoridade, a glória. Todos nós ficamos incomodados quando o nosso nome é citado em um ambiente ruim ou hostil, não é verdade?
Talvez você tenha passado pela experiência de, tomara que não, mas talvez você tenha tido a experiência de ir em algum local, algum comércio e de repente fazer uma compra e o vendedor virar e falar assim: olha, você está com uma restrição do seu nome. Constrangedor, nós não queremos, nós não vemos isso como algo bom, nós queremos que o nosso nome esteja limpo, não é assim que a gente diz, no sentido bem popular: teu nome está limpo? Nós precisamos entender se o nosso caráter está limpo, se a nossa reputação está limpa, se a nossa presença, a autoridade, e isso reflete a mentalidade bíblica quando traz o nome. E é assim que nós temos que tratar o nome de Deus, diante do seu caráter, a sua reputação, a sua presença, a sua autoridade, a sua própria glória. Por isso o salmista, ele declara: santo e tremendo é o seu nome. Provérbios afirma: o nome do Senhor é torre forte. O nome de Deus não é apenas um som religioso, ele revela quem Deus é, de fato. Sproul, ele dizia: o problema da igreja moderna não é o excesso de temor, mas é a ausência dele. Pesado. O problema da igreja moderna não é o excesso de temor, mas é a ausência do temor de Deus. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando da instituição, eu estou falando dessa igreja. Nós somos uma geração que não teme mais a Deus. E temer a Deus, amados, não é o simples fato, talvez, que algumas pessoas podem achar: eu não temo a Deus porque eu chamo Ele de você. Não é isso. Não é isso. Nós podemos chamar o Senhor de você, Deus de você, desde que o nosso coração esteja cheio e repleto de temor e reconhecimento daquilo que verdadeiramente Ele é. Nós vivemos numa geração que, infelizmente, banalizou a verdade de Deus, a autoridade. E por que não banalizou o culto ao Senhor? O culto, em muitos lugares, não é mais solene. Os cultos viraram espetáculos, performance. E pecamos diante de Deus quando nós chegamos num ambiente de igreja para cultuar a Deus e olhamos para o altar e dizemos: hoje não é a banda que eu gosto de tocar, hoje não é o pregador que eu gostaria de ouvir. Isso é idolatria. Mas as Escrituras, ela continua dizendo: santo e tremendo é o seu nome. E todo o peso desse nome aponta para Cristo. Nós cantamos aqui nessa manhã. Todo o peso desse nome aponta para Cristo. Porque Jesus é a revelação perfeita do nome do Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa canção é linda também, né? A canção que é baseada nesse texto. Mas o que significa tomar em vão o nome do Senhor? A expressão em vão significa peso, significa algo vazio, algo falseante ou irreverente, ou até mesmo hipócrita, superficial. Quando o texto fala que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão, esse vão ele significa exatamente isso, sem peso. E é interessante que o texto começa: não tomar.
Isso é, não carregar o nome do Senhor de forma leve. Literalmente o texto está dizendo exatamente assim: olha, não carregue o nome do Senhor de forma leve. Nós precisamos entender que o nome de Deus tem peso de glória. O mandamento, ele proíbe usar o nome de Deus sem temor, sem verdade, sem reverência e sem submissão. Podemos dizer que quando nós assim fazemos, nós estamos sendo até mesmo agindo com blasfêmia e irreverência. Isso inclui zombaria das coisas que é santa, desprezo espiritual, uso banal do nome de Deus. Já viu aquela pessoa que tudo é em nome de Jesus? Não, o cara não fez a manutenção no carro. E aí o carro está com problema, está com defeito. E está lá, olha, eu preciso levar o carro no mecânico. Aí chega um belo dia, 8:50 da manhã, se preparando para ir para o culto num domingo. 8:50, olha só. E aí o carro não pega. E aí a pessoa vive assim, não, em nome de Jesus. Gente, a culpa é tua, não bota Jesus na história. Usamos o nome de Jesus de forma banal. Praticamente para todas as coisas. Você olha para o céu, o tempo está fechado, relampeando, trovejando, e você fala, em nome de Jesus não vai chover. De forma banal. Vivemos numa cultura que transforma o sagrado em entretenimento. Mas o terceiro mandamento, ele vai além da blasfêmia explícita. Ele também confronta a religiosidade falsa. Juramentos falsos, manipulação espiritual. Jesus, ele disse em Mateus 5, verso 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tomamos o nome de Deus, o nome do Senhor em vão, quando usamos Deus para sustentar mentiras. Usamos o nome de Deus em vão quando nós usamos para manipular pessoas, validar opiniões humanas. Quando nós olhamos para as pessoas e falamos assim, não, olha, Deus me disse que nós precisamos tomar essa tal decisão. Sendo que, às vezes, a gente só está validando algo que é uma convicção própria, uma convicção nossa. Charles Spurgeon, ele falava, ele advertia os jovens pregadores, tenham cuidado em dizer, Deus me disse. Tenha critério, cuidado, trate isso com peso, quando você disser, Deus me disse. Nós que somos naturais. Se alguém chegar para você e virar e falar assim, olha, fulano falou que você disse algo. Se não foi verdade, querido, você fica irado, não fica? Só que nós estamos falando de Deus. Tenha cuidado em dizer, Deus me disse. Diga isso, quando for dizer isso, diga com peso da glória de Deus. Se de fato Deus falou, fale. Mas se é uma convicção sua, um entendimento seu, ou talvez uma forma de manipular pessoas, cuidado. Porque o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu santo nome em vão. Existe uma diferença muito grande entre convicção pessoal e autoridade divina. Jeremias 23 mostra muito bem isso. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Mas talvez a forma mais comum de profanar o nome
do Senhor seja na superficialidade espiritual. Isso mesmo, a nossa religiosidade vazia. Jesus ele condenou as vãs petições na oração do Pai Nosso. Quando orar, não useis de vãs repetições. É muito possível nós cantarmos sem adorar. É muito possível nós levantarmos a nossa mão sem reverência. Nós orarmos sem temor. É possível a gente falar sobre Deus sem conhecê-lo. Isso é levar, é carregar o nome do Senhor em vão. A.W. Tozer, ele disse: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Eu li essa frase no livro que eu ganhei do Bruno, né, O Conhecimento do Santo. Diz o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à mente quando você pensa em Deus? Possivelmente a coisa mais importante sobre você. Uma visão pequena de Deus produz uma adoração superficial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós só podemos adorar a quem nós conhecemos. E isso, eu conversando alguns meses atrás com a Elisa, minha esposa, e na conversa nós estávamos tocando no assunto sobre adoração. E eu disse para ela, eu falei: meu amor, nós só podemos adorar quem nós conhecemos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais verdadeira, mais genuína é a nossa adoração. Nós não podemos adorar aquilo que nós conhecemos de forma superficial. É por isso que nós podemos adorar sem conhecer a Deus. Mas o desejo do Pai é que você cresça em conhecimento do seu nome, da sua essência, do seu caráter, da sua glória, para que nós possamos ser aquele que o Senhor procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. O outro ponto que eu disse é a hipocrisia espiritual. Tito 1,16, ele declara: professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. O cristão, ele carrega o nome de Cristo. E é por isso, amados, a nossa vida, ela pode honrar ou profanar o nome do Senhor. Nós precisamos nos perguntar sempre: a minha vida confirma aquilo que os meus lábios professam? A minha casa honra o nome de Cristo? As minhas redes sociais, vamos colocar aqui, num contexto bastante atual, glorifica a Deus? O meu testemunho aproxima pessoas do Evangelho ou produz escândalo? Nós carregamos o nome do Senhor. As pessoas querem olhar para nós e ver algo diferente. É aqui no terceiro mandamento que nós vemos a nossa miserabilidade, o quanto nós falhamos. Nós falhamos no primeiro mandamento, nós falhamos no segundo mandamento, nós falhamos no terceiro mandamento. E semana que vem você vai descobrir que você falhou, nós falhamos também no quarto, no quinto, no sexto, até o 10º. Nós falhamos nas nossas palavras, no nosso coração, no nosso testemunho, na nossa reverência diante de Deus. A lei, ela revela a nossa culpa. Mas pela graça de Deus, pela cruz de Cristo, nós somos conduzidos até o Senhor. Cristo, ele glorificou perfeitamente o Pai. Jesus, ele declarou: eu te glorificarei na terra. Onde Israel falhou, amados, Cristo venceu.
onde nós profanamos, Cristo honrou perfeitamente o nome do Pai. Toda a vida de Jesus, ela foi digna de glorificar a Deus. A maior demonstração da glória do nome de Deus aconteceu na cruz. A cruz revela a santidade do amor de Deus. A cruz nós vemos a justiça de Deus, a santidade de Deus e a sua graça. O pecado na cruz, ele não foi ignorado, ele foi julgado em Cristo. Na cruz, Jesus foi tratado como maldito para que os pecadores que profanaram o nome fossem reconciliados com Deus. O santo morreu pelos irreverentes. E agora, unidos em Cristo, recebemos uma nova identidade. Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A culpa do pecado foi removida pela obra perfeita de Cristo na cruz. O povo de Deus, ele carrega o nome de Cristo quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você recorda disso, neste momento? E quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um teólogo que diz que nós precisamos lembrar do nosso batismo todas as manhãs, quando nós lavamos o nosso rosto. Quando você lava o seu rosto, leve a sua mente no batismo, que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós pertencemos à família de Deus. Carregamos o nome de Cristo diante do mundo. No Catecismo Maior de Westminster, eu gosto muito desse catecismo. Ele ensina que o terceiro mandamento, ele exige o seguinte: o uso santo e reverente de tudo aquilo pelo qual Deus se faz conhecido. Não basta evitar blasfêmias, é necessário honrar a Deus em tudo o que diz respeito ao seu nome e à sua revelação. Tudo que diz respeito a Deus, nós precisamos ser reverentes. Agora, afinal de contas, como nós podemos santificar o nome de Deus hoje? Honrando o nome do Senhor com as nossas palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Lembra do texto que nós lemos agora há pouco? O cristão, ele deve refletir o caráter de Cristo, que é verdade. A nossa vida, ela tem que transmitir verdade. Um outro ponto, adorando com reverência. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O culto, ele não pode ser vazio. O culto do nosso coração, o culto que nós prestamos a Deus, ele não pode ser vazio, ele não pode ser vão. Ele tem que ter peso. O culto, ele não pode ser manipulativo, ele não pode ser superficial. Vivendo para a glória de Deus. Em Mateus 5,16 ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens. O mundo vê Cristo através do testemunho da igreja. O terceiro mandamento, ele alcança algo que nos constrange. Mas nos constrange no sentido de nos conquista, sabe? Ele nos leva a ter uma nova atitude na nossa fala, nas nossas intenções, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família. O terceiro mandamento, ele não trata apenas de uma linguagem, ele trata da glória de Deus, do peso da glória de Deus. O nome do Senhor é santo, glorioso, majestoso, digno de temor. E nós falhamos em honrá-lo como deveríamos. Mas o Evangelho anuncia
Cristo glorificou perfeitamente o Pai em nosso lugar. Sabe onde foi isso? Na cruz. Os nossos pecados foram apagados e pagos pelo sacrifício de Cristo. A nossa culpa foi removida e recebemos uma nova vida. Agora, unidos em Cristo, somos chamados a viver, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória. Que o Espírito Santo conduza a nós no temor santo diante dele, com reverência verdadeira, integridade, arrependimento, um amor pela glória de Cristo.